tudo bem com vocês? Farofitas, hoje eu vou falar sobre um assunto que todo mundo já passou, eu vou passar, que é a infância. Pra mim, toda criança já teve algumas coisas malucas da cabeça dela. A minha coisa maluca era, por exemplo, eu jurava que por exemplo, um dia eu ia acordar e já estaria grande, eu jurava. Assim, tipo, um dia eu ia acordar e eu estaria enorme. Não, isso claramente não aconteceu. Mas foi perto, entendeu? Foi perto. Também, isso tinha uns 3, 4 anos. Toda criança já teve essa obsessão. A minha era, eu amava as Chiquititas. Eu era apaixonada por Chiquititas, tipo, eu achei Chiquititas tipo umas 15 vezes. E tô fazendo desafios pra vocês agora. Eu quero ver vocês contarem tantas vezes no vídeo eu falo tipo. Duvido. Eu era apaixonada. Tanto que na minha cabeça eu jurava que eu ia casar com mosca. Jurava, com moscas chiquititas. Eu vou deixar a foto do mosca aqui, ó. E eu jurava que eu era a Millie. A Millie era a minha personagem favorita. E eu tenho cabelo cacheado, todo mundo já sabe. Meu cabelo era bem cacheadinho quando eu era pequena. Aí minha avó falava que eu era a Tati. Só que só de raiva eu não gostava de ser Tati, eu queria ser a Carmen. Por que ser a Carmen? Não sei, mas eu queria ser a Carmen. E eu tinha ódio daquele Janjão. Que não tá escrito. Não tá escrito as estrelas, assim, não tá escrito. Eu tinha ódio daquele Janjão, daquela mãe, daquela... Nossa, e aquela cena que a Maria Cecília, que tem aquela confusão danada entre a Maria Cecília e a Eduarda, acho que era Eduarda, né? Eduarda, lá. Tinha aquela briga, eu vou deixar, ó. Minha mãe ficava perto, nossa, até eu choro vendo essa cena. Deu pra ver? Então vamos lá. Vamos continuar aqui, né, no nosso bate-papo. Também tinha as vontades estranhas de criança. Por exemplo, eu queria que meu pai fosse professor. Sério, eu queria que meu pai fosse professor na minha escola, porque na minha escola, não, eu já tinha 7 anos. Na minha escola, eu estava numa escola, a maioria das pessoas, as meninas lá, tinha um montão de gente que era filho de professor e não tinha escola, então, tipo, era assim, era muito legal do jeito, por exemplo, era muito legal, elas tinham privilégio, elas conversavam entre si, todo mundo conhecia a mãe dela, ela conhecia a mãe delas. E parece que era muito legal o jeito de ter convivência também na sala de aula. Hoje eu sei, deve ser insuportável, deve ser. Eu nunca, meu pai, ele é grupo de TI, chefe de grupo de TI. E eu... Nossa, que susto. Eu vou trocar. Enfim, gente, desculpa, é que eu tive susto. Eu sempre deixo uma música de fundo, né? Para às vezes acontece. E a música faz... Eu fiquei assim. E quando era pequena, eu não sabia a profissão do meu pai, porque é muito complicada. Você fala uma criança de 5 anos, teu pai faz TI? Eu não sabia o que era TI. Também eu não sabia. E todo cachorro, e toda criança tem o seu cachorro, tem o seu animal de infância. Tem o seu sonho de ter um animal, não. Eu tive minha cachorra Chanel. Nossa, ela era uma Golden. E, pra quem não sabe, eu tenho um da Pomerânia, hoje em dia. E, quando eu era pequenininha, eu estava perto do meu colégio, tinha um pet shop. Toda vez que eu passava lá, eu via aquele do Pomerânia assim, secado, com vários secadores. E ele tem meio madame, entendeu? Ele bem assim. Bem madaminha, assim, com o rabinho picadinho, sendo secado, assim, no seu dia de spa. E eu queria ter um cachorro, só que eu não sabia. Mas como é que uma criança de 4 anos ia falar que tinha um Lula Pomerânia? Eu ia saber que era um Lula Pomerânia, que era eu sabia que era o bicho, mas eu não sabia que tinha uma raça. Não, eu era uma criança, né, gente? E aí, meu pai e minha mãe se decidiram e tal. Eu queria o nome do cachorro, chamava-se Pipoca. Pipoca. Por que Pipoca? Por causa da cachorra... Eu não falei que eu era apaixonada por Chiquititas?
Na Chiquititas tinha uma cachorra chamada Pipoca. E a Pipoca, ela era assim. Ela era cachorra das Chiquititas, assim. E tinha episódios, nananana. E assim. Mara. Entendeu? Aí eu queria achar um cachorro chamado Pipoca. Você acha que me deixou? Claro que não. A cachorra se chamou Chanel, igual a marca. A Chanel era uma Golden. E animadinha. Aí uma vez a gente deixou a porta aberta, o cachorro saiu. Nunca mais deixamos o cachorro. Entendeu? Isso aconteceu. Aí eu fiquei triste, assim, triste. Aí eu me superei, aí eu adotei 2 gatos. Aí tem mais um gato depois. Um gato, um cachorro. Agora tem 3 gatos e um cachorro. E, enfim, voltando aquele assunto que eu falei que eu não queria meu pai que fosse professor, como eu parei com esse sonho, então, é que hoje eu já tinha assistido essa história de meu pai ser professor há um tempo. Mas hoje eu tava vendo o vídeo daquela, da Jaqueline, aquela mulher Jaqueline. E aí tem um episódio, aí é suportável, pode acabar acontecendo, porque não dá. Ai, todos os seres humanos são iguais. Hoje minha dicção não tá muito boa. Todos os seres humanos são iguais. Nananã. Mentira, tá bom? O filho é o filho dela, é o filho, o sobrinho dela. Vai ter um vínculo ali vinculado. Infelizmente, né? Ele acaba falando algum segredo dela dentro de casa. Vai acabar comentando e não vai ficar um relacionamento muito legal. Imagina se você mandar seu filho pra fora da sala. Como é que você faz isso? Juro, ele não tem maturidade. Porque você não pode repreender ele de algo. Tipo, sabe? Você não pode mandar pra fora. Assim. Deve ser um saco. Enfim. E toda criança tinha seus medos de infância. E eu agora... Medo de infância não. Medo de infância mesmo. E eu vou falar os meus. Porque eu acredito fielmente em lendas brasileiras. Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o dia que eu vi o Saci, o dia que eu vi o Curupira. Tá tudo aí no meu canal. Vai caçar. Eu vi o dia que eu vi o Curupira, o dia... Vai caçar. Vai caçar, entendeu? Que eu tinha uns 9, 8 anos, eu tinha uns 5 anos quando eu vi. Vai caçar no YouTube. E o maior medo era da cabra cabriola. Putz, mas como é que eu tinha medo dessa bicha? Quando eu era criança, eu gostava muito de ver vídeos de lenda, né? Eu vi na Turma da Mônica, lenda folclórica brasileira da Turma da Mônica. Com a Maurício de Souza fez um livrinho lá e dublaram, sei lá, com a voz do Maurício de Souza, com o personagem dele. Eu era apaixonada. Eu morria de medo da cabra cabriola. Não sei por quê. Porque eu tinha uma época que eu tive vários sonhos com ela. Eu sonhava, uma vez eu sonhei que ela estava começando a pegar, ela tocou uma coisa assim, sabe? Tipo uma tábua, tipo uma placa. Bem uma tábua, tipo uma placa, uma tábua. E ela tava assim, né? Com o negócio aqui na mão, viajando. E aí, ela falou, aqui que vai acontecer? Aí ela tava um negócio na minha cara e tentando sua cara. Enfim, era pesadelo atrás de pesadelo. Não sei o que aconteceu comigo nessa época, mas, enfim, minha maior vida era da cabra cabriola. Até hoje eu vou pesquisar no Google, assim, Google. Cabra cabriola, você vai ver as imagens macabras dela. Juro. Eu vejo até hoje, me arrepia até os pelos, não preciso falar. Me arrepia assim, dos pés à cabeça ao cotovelo. Um bagulho assim, bem pesado. E toda criança tem sua tupi, né? Seus amiguinhos de infância. E eu tinha os meus. E os meus, eu já falei no meu canal. Eu juro, eu fiz cada história engraçada deles. Mas, vou contar aqui só uma. Eu vou contar essa. Quando eu era pequena. Não, pequena não. Fala pequena não, mas quando eu era criança, em 2022, quando eu era criança, eu tinha mania. Meu pai sempre me acordava com um beijinho no rosto. Eu achava que. E dá pra acordar. Pra mim era meu jeito mais fácil. E tinha um menino lá, chamava João. Nossa, eu fui lá dar um beijo na boca cheia do João. Juro, o menino, o menino era gordinho. O menino se desesperou, falando, entendeu? Aí tinha uma menina lá, chamava Repitica.
a Repelica, jurava que eu tô ensinando que ela gostava dele. Na época. E não era da escola, não. Eles eram, tipo, o tio delas era o amigo do meu pai. E a mãe do João era amiga do meu pai. É, a gente sempre mais dormia na casa do querido amigo do meu pai. É, tio dela. Enfim, cada história engraçada. Tinha uma vez, sabe aquelas cabeças de fofão, assim, colocar na cabeça? Ele tinha na casa dele, que tinha várias coisas na casa dele. Tinha esqueleto, tinha cobra, tinha um montão de coisa. Ele pegou e deu pra gente. Pra quê? Colocar na cabeça acho que era da Repelica. Juro, ela ficou com a cabeça aqui, enroscou no cabelo dela. Ela ficaram zoando dela. Aí bateram a cabeça, o menino bateu na cabeça dela, ela ficou. Aí desprenderam o cabelo, ela ficou lá um montão de tempo lá dentro do quarto. Só podia entrar uma gêmea dela. Foi mó rolê. Também teve uma vez que tinha um radinho. E nesse radinho, aí eles falavam nesse radinho, né? Sei lá, era um radinho antigo. Aí uma vez eles brigaram, aí o menino ele falou, mas tão rato. Alto que deu pra ouvir lá no final da rua. Quebrou o bagulho no chão. Não, esse já foi outra vez. Enfim, e eu tinha umas ideias muito loucas da cabeça. Por exemplo, eu queria estar no tsunami. Eu tô falando sério. Eu não estou zoando com pessoas que tiveram falecidos dentro de tsunami. Isso é triste. Mas eu tive a consciência que tsunami que o tsunami machucava, que não era um bagulho legal, alguns anos há pouco tempo atrás. Não é faz, há pouco tempo atrás. Mas há pouco tempo atrás eu já tinha pensado, não é legal. Galera, não sonhem em estar dentro de bagulho que, sabe? Não, parece legal, mas não é, tá? Eu estive dentro de tsunami, claro que senão eu estaria viva. Mas não é legal, deixo bem claro. Entendeu? Não é legal, deixo bem claro isso. Não é legal, eu peço apoio às vítimas, não é legal, tá? Enfim, eu ficava vendo vídeo, eu era, assim, apaixonada. Até que, ano passado, eu fui pra Trindade. E as praias do Rio de Janeiro, elas não são muito calminhas, não. E no interior do Rio de Janeiro não é muito, também não é, tá lá essas coisas também não. Porque tem algumas que são implantadas. Não são aí naturalmente. E obrigada vizinho por não faltar no domingo a barulheira. Enfim. Aí eu tava lá, eu fui entrar no mar. Tava de boa no mar, viajando, conversando com a corredorzinha lá, que era lá da puta que pariu. E que era a mulher lá do Rio de Janeiro, não, o Rio Grande do Sul. A gente tava ali conversando. Aí é o seguinte, a Amanda bateu a gente. Juro, eu quase fui engolida. Tá? O bagulho entrou dentro da boca. Mastigou. Engostou. Vomitou. Juro, eu voltei assim, o olho tava cheio de areia. O cabelo, assim, deve ter até hoje areia dessa praia. Aí eu falei, pai. Eu buscando meu pai. Aí os caras me zoando. Ai, eu não sou seu pai não sou seu pai não. Juro. Eu tive que abrir um negocinho do olho pra conseguir achar. Também tem os nossos doces, também tem mais coisa aqui. Nossa, a minha infância foi que é perto de várias coisas. Toda criança já cortou o cabelo sozinho dentro de casa, conheceu alguém que já cortou o cabelo sozinho dentro de casa. No meu caso, vocês viram o resultado aí, né? O cabelo ficou assim pela metade. Tem até hoje sequelas, ó. Essa, hoje em dia, no caso, é como sou. Mas, ó, essa é onde eu cortei. Não, calma aí. Onde eu cortei por causa de chulete. É verdade, a história é o seguinte, eu me machucando chiclete. Quando eu cortei o chiclete do meu cabelo, peguei a tesoura e cortei. Eu devia ter esperado minha mãe chegar. Enfim, minha mãe cortou, enfim. Até hoje tem essa parte aqui do meu cabelo. Então, vocês, né, caso vocês queiram avisar.
cortei minha franjinha várias vezes. Tem até, ó, tem um montão de vídeo aí. Quando eu comecei o canal ainda tinha sequela no meu cabelo. Hoje em dia meu cabelo está lindo e belo. Não tem mais nenhuma sequela, mas ó. Eu já. Olha, eu tenho mecha loura no cabelo. Enfim, era loucura. E se vocês quiserem que eu conte mais da minha vida, curte, comenta, compartilha, se inscreve nos caminhos e fui! Olá, tudo bem com vocês? Farofitas, hoje eu vou falar sobre um assunto que todo mundo já passou, eu vou passar, que é a infância. Pra mim, toda criança já teve algumas coisas malucas da cabeça dela. A minha coisa maluca era, por exemplo, eu jurava que por exemplo, um dia eu ia acordar e já estaria grande, eu jurava. Assim, tipo, um dia eu ia acordar e eu estaria enorme. Não, isso claramente não aconteceu. Mas chegou, foi perto, entendeu? Foi perto. Também, isso tinha uns 3, 4 anos. Toda criança toda criança já teve essa obsessão. A minha era, eu amava as Chiquititas, eu era apaixonada por Chiquititas, tipo, eu assisti Chiquititas, tipo, umas 15 vezes. E tô fazendo desafios agora. Eu quero ver vocês contarem tantas vezes no vídeo eu falo tipo. Duvido. Eu era apaixonada. Tanto que na minha cabeça eu jurava que eu ia casar com mosca. Jurava, com moscas chiquititas. Eu vou deixar a foto do mosca aqui, ó. Eu jurava que eu era a Miriam. A Miriam era a minha personagem favorita. E eu tenho cabelo cacheado, todo mundo já sabe. Meu cabelo era bem cacheadinho quando eu era pequena. Aí minha avó falava que eu era a Tati. Só que só de raiva eu não gostava de ser Tati, eu queria ser a Carmen. Por que será a Carmen? Não sei, mas eu queria ser a Carmen. E eu tinha ódio daquele Janjão. Que não tá escrito. Não tá escrito as estrelas, assim, não tá escrito. Eu tinha ódio daquele Janjão, daquela mãe, daquela. Nossa, e aquela cena que a Maria Cecília. Que tem aquela confusão danada entre a Maria Cecília e a Eduarda. Acho que era Eduarda, né? Eduarda, lá. Tinha aquela briga. Eu vou deixar. Ó. Minha mãe ficava perto. Nossa, até eu choro vendo essa cena. Deu pra ver? Então vamos lá. Vamos continuar aqui, né? No nosso bate-papo. Também tinha as vontades estranhas de quando criança. Por exemplo, eu queria que meu pai fosse professor. Sério, eu queria que meu pai fosse professor na escola, porque na minha escola, não, eu já tinha uns 7 anos. Na minha escola, eu estava numa escola, a maioria das pessoas, as meninas lá, tinha um montão de gente que era filho de professor e elas não tinha escola, então, tipo, era assim, era muito legal do jeito, por exemplo, era muito legal, elas tinham privilégio, elas conversavam entre si, todo mundo conhecia a mãe dela, ela conhecia a mãe delas. E parece que era muito legal o jeito de ter convivência também na sala de aula. Hoje eu sei, deve ser insuportável, deve ser. Meu pai, ele é grupo de TI, chefe de grupo de TI. E eu... Nossa, que susto. Eu vou trocar. Enfim, gente, desculpa, é que eu tive susto, que eu sempre deixo uma música de fundo, né, para às vezes acontece. E a música faz... Eu fiquei assim. E quando eu era pequena, eu não sabia a profissão do meu pai, porque é muito complicada. Você fala uma criança de 5 anos, teu pai faz TI, eu não sabia o que era TI. Também eu não sabia também. E todo cachorro, e toda criança tem o seu cachorro, tem o seu animal de infância. Tem o seu sonho de ser um animal, nananã. Eu tive minha cachorra Chanel. Nossa, ela era uma Golden. E, pra quem não sabe, eu tenho um da Pomerânia, hoje em dia. E, quando eu era pequenininha, eu estava perto do meu colégio, tinha um pet shop. Toda vez que eu passava lá, eu via aquele lobo do Pomerânia assim, secado, com vários secadores. Ele assim, meio madame, entendeu? Ele bem assim, bem madaminha, assim, com o rabinho picadinho, sendo secado, assim, no seu dia de spa.
E eu queria ter um cachorro, só que eu não sabia. Mas como é que uma criança de 4 anos vai falar que tinha um Lula Pomerânia? Eu ia saber que era um Lula Pomerânia, que era uma. Eu sabia que era o bicho, mas eu não sabia que tinha uma raça. Não, eu era uma criança, né, gente? E aí, meu pai e minha mãe se decidiram e tal. Eu queria o nome do cachorro, chamava-se Pipoca. Pipoca. Por que Pipoca? Por causa da cachorra. Eu não falei que eu era apaixonada por Chiquititas. Na Chiquititas tinha uma cachorra chamada Pipoca. E a Pipoca, ela era assim. Ela era cachorra das Chiquititas, assim. E tinha episódios, nananana. E assim. Mar... Entendeu? Aí eu queria achar um cachorro chamado Pipoca. Você acha que me deixou? Claro que não. A cachorra se chamou Chanel, igual a marca. A Chanel era uma Golden. Bem animadinha. Aí uma vez a gente deixou a porta aberta, o cachorro saiu. Nunca mais deixamos o cachorro. Entendeu? Isso aconteceu. Aí eu fiquei triste, assim, triste. Aí eu me superei, aí eu adotei 2 gatos. Aí eu tenho mais um gato depois. Um gato, um cachorro. Agora tem 3 gatos e um cachorro. E, enfim, voltando aquele assunto que eu falei que eu não queria meu pai que ele fosse professor, como eu parei com esse sonho, então, é que hoje a gente tinha essa história de meu pai ser professor há um tempo. Mas hoje eu tava vendo o vídeo daquela, da Jaqueline, aquela mulher Jaqueline. E tem um episódio, aí é suportável, pode acabar acontecendo, porque não dá. Ai, todas as pessoas humanas são iguais. Hoje a dicção não tá muito boa. Todas as pessoas são iguais. Nananana. Mentira, tá bom? O filho é o filho dela, é o filho, o sobrinho dela. Vai ter um vínculo ali vinculado. Infelizmente, né? Aí vai acabar falando algum segredo dela dentro de casa. Vai acabar comentando e não vai ficar um relacionamento muito legal. Imagina se você mandar seu filho pra fora da sala. Como é que você faz isso? Juro, ele não tem maturidade. Porque você não pode repreender ele de aula. Tipo, sabe? Você não pode mandar pra fora. Assim. Deve ser um saco. Enfim. E toda criança tinha os seus medos de infância. E eu agora... Medo de infância não. Medo de infância mesmo. E eu vou falar os meus. Porque eu acredito fielmente em lendas brasileiras. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o dia que eu vi o Saci, o dia que eu vi o Curupira. Tá tudo aí no meu canal. Vai caçar. Eu vi o dia que eu vi o Curupira, o dia nananã. Vai caçar, entendeu? Que eu tinha uns 9, 8 anos, eu tinha uns 5 anos quando eu vi. Vai caçar no YouTube. E o maior medo era da cabra cabriola. Putz, mas como é que eu tinha medo dessa bicha? Quando eu era criança, eu gostava muito de ver vídeos de lenda, né? A lenda da Turma da Mônica, a lenda folclórica brasileira da Turma da Mônica. Clorinho de Souza fez os livrinhos lá e dublaram, sei lá, com a voz do Mário de Souza, com o personagem dele. Eu era apaixonada. Eu morria de medo daquela cabriola. Não sei por quê. Porque eu tinha uma época que eu tive vários sonhos com ela. Eu sonhava, uma vez eu sonhei que ela tava começando a pegar, ela tocou uma coisa assim, sabe? Tipo uma tábua, tipo uma placa. Bem uma tábua, tipo uma placa, uma tábua. Ela tava assim, né? Com o negócio aqui na mão, viajando. E aí, ela falou, aqui que vai acontecer? Aí ela tava um negócio na minha cara e tentava me socar. Enfim, era pesadelo atrás de pesadelo. Não sei o que aconteceu comigo nessa época, mas, enfim, minha maior vida era da cabra cabriola. Até hoje eu pesquisei no Google, assim, Google. Cabra cabriola, você vai ver as imagens macabras dela. Juro. Eu vejo até hoje, me arrepia até os pelos, não preciso falar. Me arrepia assim, dos pés à cabeça ao cotovelo. Um bagulho assim, bem pesado. E toda criança tem sua tupre, né? Seus amiguinhos de infância. Eu tinha os meus. E os meus, eu já falei no meu canal. Eu juro, eu fiz cada história engraçada deles. Mas, vou contar aqui só uma. Eu vou contar essa. Quando eu era pequena,
Não, pequena não. Ah, fala pequena não. Mas quando eu era criança, em 2022, quando eu era criança, eu tinha mania. Meu pai sempre me acordava com um beijinho no rosto. Eu achava que. E dá pra acordar. Pra mim era meu jeito mais fácil. E tinha um menino lá, chamava João. Nossa, eu fui lá dar um beijo na boca cheia do João. Juro, o menino. Ai, menina! O menino era gordinho. Ai, menina! Ai, menina! O menino se desesperou, falando, entendeu? Aí tinha uma menina lá, chamava Replica. E a Replica, jurava que eu tenho ciúme daquela gostava dele. Na época. E não era da escola, não. Eles eram, tipo, o tio delas era o amigo do meu pai. E a mãe do João era amiga do meu pai. A gente sempre mais dormia na casa do querido amigo do meu pai. Tio dela. Enfim, cada história engraçada. Tinha uma vez, sabe aquelas cabeças de fofão, assim, colocar na cabeça? Eu tinha na casa dele, que tinha várias coisas na casa dele. Tinha esqueleto, tinha cobra, tinha um montão de coisa. Ele pegou e deu pra gente. Pra quê? Colocar na cabeça acho que era da Replica, juro, ela ficou com a cabeça aqui, enroscou no cabelo dela, ela ficaram zoando dela, aí bateram a cabeça, o menino bateu na cabeça dela, ela ficou, aí desprenderam o cabelo, ela ficou lá um montão de tempo lá dentro do quarto, só podia entrar em uma delas, gêmea dela, foi mó rolê. Também teve uma vez que tinha um radinho, e nesse radinho, aí eles falavam nesse radinho, né? Sei lá, era um radinho antigo. Aí uma vez eles brigaram, aí o menino ele falou, mas tem um rato alto que deu pra ouvir lá no final da rua. Me quebrou o bagulho no chão. Não, aí, esse já foi outra vez. Enfim, tudo que e eu tinha uma ideia muito louca da cabeça. Por exemplo, eu queria estar no tsunami. Eu tô falando sério. Eu não estou zoando com pessoas que tiveram falecidos dentro de tsunami. Isso é triste. Mas eu tive a consciência que tsunami que o tsunami machucava, que não era um bagulho legal, alguns anos há pouco tempo atrás. Não é faz, há pouco tempo atrás. Mas há pouco tempo atrás eu já tinha pensado, não é legal. Galera, não sonhem em estar dentro de bagulho que, sabe, não parece legal, mas não é, tá? Eu estive dentro de tsunami, claro que senão eu estaria viva. Mas não é legal, deixo bem claro. Entendeu? Não é legal, deixo bem claro isso. Não é legal, eu peço apoio às vítimas, não é legal, tá? Enfim, eu ficava vendo vídeo, eu era assim, apaixonada. Até que, no passado, eu fui pra Trindade. E as praias do Rio de Janeiro, elas não são muito calminhas, não. E no interior do Rio de Janeiro não é muito. Também não é tá lá essas coisas também não. Porque tem algumas que são implantadas. Não são aí naturalmente. E obrigada vizinho por faltar no domingo a barulheira. Enfim. Aí eu tava lá, eu fui entrar no mar. Tava de boa no mar, viajando, conversando com a corredorzinho lá, que era lá da puta que pariu. E que era a mulher lá do Rio de Janeiro, não, o Rio Grande do Sul. A gente tava ali conversando. Aí é o seguinte, a Amanda bateu a gente. Juro, eu quase fui engolida. Tá? O bagulho entrou dentro da boca. Mastigou. Encostou. Vomitou. Juro, eu voltei assim, o olho tava cheio de areia. Cabelo assim, deve ter até hoje areia dessa praia. Aí eu falei, pai. Eu buscando meu pai. Aí os caras me zoando. Ai, eu não sou seu pai não, não sou seu pai não. Juro. Eu tive que abrir um negocinho do olho pra conseguir achar. Também tem os nossos doces, também tem mais coisa aqui. Nossa, a minha infância foi que é perto de várias coisas. Toda criança já cortou o cabelo sozinho dentro de casa, conheceu alguém que cortou o cabelo sozinho dentro de casa. No meu caso, vocês viram o resultado aí, né? O cabelo ficou assim pela metade. Tem até hoje sequelas, ó. Hoje em dia, no caso, aconteceu. Mas, ó, essa é onde eu cortei. Não, calma aí. Onde eu cortei por causa de chiclete.
É verdade, a história é o seguinte, eu comi, acho que é um chiclete. Quando eu acordei, o chiclete do meu cabelo, peguei a tesoura e cortei. Eu devia ter esperado minha mãe chegar. Enfim, minha mãe cortou, enfim. Até hoje tem essa parte aqui do meu cabelo. Então, né, caso vocês queiram avisar. Enfim, eu já cortei minha franjinha várias vezes. Tem até, ó, tem um montão de vídeo aí. Quando eu comecei o canal, ainda tinha sequela no meu cabelo. Hoje em dia, meu cabelo está lindo e belo. Não tem mais nenhuma sequela, mas, ó. Eu já... Olha, tem um mecha loura no cabelo. Enfim, era loucura. E se vocês quiserem que eu conte mais da minha vida, curte, comenta, compartilha, se inscreve nos caminhos e fui!